Olá, tudo bem? Milo Portela falando. Esses dias eu me deparei com algo muito intrigante nas Escrituras, de uma experiência que Davi teve. Ele passou por uma situação de desespero e, diante dessa situação de desespero, ele tomou uma atitude. Então eu fiquei pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar de Davi. Eu queria que você apreciasse essa meditação e que ela seja para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. O que fazer diante do desespero? Nós vamos ver aqui uma história de Davi, quando ele perdeu tudo que ele tinha, sua esposa, suas esposas, seus filhos, seus bens, e ele entrou numa situação de desespero. Qual foi a atitude dele? Nós vamos aprender com Davi. Davi serviu o rei filisteu Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Um tempo depois, os filisteus se acamparam para lutar contra os filhos de Israel, e Davi foi obrigado a não entrar na batalha, por medo dos filisteus de ele se rebelar. Afinal de contas, eles estavam indo lutar contra o próprio povo de Davi, e eles não queriam que Davi se rebelasse contra eles, né? Então Davi voltou para sua cidade, que na época ele morava em Ziclag. Toda a cidade, ele era o governante de toda a cidade. Quando ele chegou lá, ele se deparou com uma cena terrível. Toda a cidade estava incendiada e não havia ninguém lá. Ninguém. Todos foram levados como escravos, todos foram arrebatados. Então, vamos analisar o que foi que Davi fez diante da situação de desespero e vamos aprender com esse grande homem de Deus. 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Observe o desespero de todos que estavam ali, inclusive do próprio Davi. Todo mundo foi embora, cara. Imagina você chegar na sua casa e não tem ninguém lá. Tudo destruído, não tem ninguém. Como você daria com isso? Como você se comportaria diante disso? Meu Deus, que situação. É desesperador. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmela, que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. É notório, é normal isso acontecer. É desesperador. E aí vem a pergunta, o que você faria? Isso foi a pergunta que o Espírito Santo me deu. O que você faria diante disso? O que você faria diante de uma situação desesperadora? Vamos ver o que Davi fez? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende é, eu preciso me fortalecer diante de Deus. Está desesperador? O bicho está pegando? Vai para Deus. Fortaleça-se no Senhor. Ezequiel capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Davi disse ao sacerdote, segunda atitude, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu. Aí vem o ponto, querido. Quando você se entrega para Deus, você tem que estar pronto para ouvir o sim e o não. Deus poderia ter dito para Davi, não vá atrás deles. Deixa para lá, continua a sua vida. Qual seria a atitude de Davi? Então, quando você decide se entregar para Deus diante de uma situação de desespero, esteja pronto para qualquer coisa. Eu quero que você saiba que qualquer coisa que Deus te disser é a melhor coisa. Se ele disser, vai para cima com tudo, vai para cima porque é a melhor coisa. E se ele disser, deixa de lado, esquece isso, é a melhor coisa. Ainda que a sua alma diga, não, vingue-se, vai para cima. Se Deus falar não, obedeça à voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse caso, Davi recebeu o conselho de Deus, você pode persegui-los. Mas o coração de Davi estava tão inclinado para Deus, em obediência, que se Deus dissesse para Davi, não os persiga, ele não os perseguiria. E é assim que nós temos que andar diante de Deus, tão entregues ao ponto de
Se ele disser, entregue, entregue, meu irmão. Não fique tentando fazer as coisas com o seu próprio braço. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos tomar a atitude certa diante do dia mau, diante do desespero. Em nome de Jesus. Amém.